Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Neste vídeo, vamos explorar Gênesis 3, 21 a 4, 15, uma passagem que nos leva das consequências da queda até o início da nova vida fora do Éden. Veremos como Deus, mesmo em meio ao juízo, mostra sua graça ao prover vestes para Adão e Eva, expulsá-los do jardim e proteger a árvore da vida. Também acompanharemos a história de Caim e Abel, o primeiro homicídio da humanidade, e o juízo de Deus sobre Caim, onde justiça e misericórdia se encontram. Prepare sua Bíblia e seu coração, porque este estudo traz reflexões profundas sobre o impacto do pecado e o caráter amoroso de Deus. Vamos começar. A expulsão do jardim do Éden. Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Mesmo após o pecado, Deus demonstra seu cuidado e compaixão. Ele faz roupas de pele para Adão e Eva, cobrindo sua vergonha e protegendo-os. Este ato simboliza a graça de Deus, que provê para a humanidade mesmo em meio às consequências do pecado. Gênesis 3, 22. Disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Deus reconhece a mudança no homem após o pecado, agora ele conhece o bem e o mal, mas de maneira distorcida. Para evitar que o homem viva eternamente em um estado de pecado, Deus decide impedir seu acesso à árvore da vida. Este ato não é apenas uma punição, mas também uma proteção. Gênesis 3, 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Adão é expulso do Éden, um lugar de comunhão perfeita com Deus. Agora ele deve viver em um mundo diferente, onde o trabalho será árduo e a comunhão direta com Deus será interrompida. Esta expulsão é uma consequência do pecado, mas também reflete o início de um novo capítulo para a humanidade. Gênesis 3, 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Deus estabelece guardiões para proteger a árvore da vida, impedindo que o homem tenha acesso a ela. Os querubins e a espada flamejante representam a santidade de Deus e a separação causada pelo pecado, mas também apontam para a necessidade de redenção futura. Neste bloco, vemos as consequências finais do pecado, a separação física e espiritual entre Deus e o homem. A expulsão do jardim do Éden marca o fim de uma era de comunhão perfeita, mas também reflete o cuidado e a graça de Deus, que provê vestes e protege o homem de um destino pior. Esse ato aponta para a necessidade de um Salvador que restaurará o relacionamento quebrado e abrirá novamente o caminho para a vida eterna. O começo de uma nova era. Gênesis 4, 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Após a expulsão do Éden, a humanidade inicia uma nova etapa. Eva reconhece a ajuda de Deus no nascimento de seu filho, mostrando gratidão e esperança no plano divino, mesmo em um mundo marcado pelo pecado. Gênesis 4, 2. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Os dois primeiros filhos de Adão e Eva seguem caminhos diferentes, e Caim torna-se agricultor, enquanto Abel se dedica ao pastoreio. Esta diversidade nas ocupações reflete o início da organização da sociedade humana e do trabalho, mesmo fora do Éden. Gênesis 4, 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim apresenta uma oferta a Deus, representando um ato de devoção e reconhecimento. No entanto, a qualidade da oferta e a intenção de seu coração começam a se tornar questões centrais nesta narrativa. Gênesis 4, 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Abel oferece o melhor de suas crias ao Senhor, demonstrando reverência e gratidão. Deus aceita sua oferta, refletindo que a qualidade e o coração por trás do ato de adoração são essenciais para agradar a Deus. Gênesis 4, 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu, e o seu rosto se transformou.
Deus rejeita a oferta de Caim, que, diferentemente de Abel, não demonstra o mesmo nível de entrega ou sinceridade. A reação de Caim, raiva e ressentimento, se revela seu coração distante de Deus, iniciando um conflito interno que terá consequências devastadoras. Neste bloco, vemos o início da vida humana fora do Éden, onde Adão e Eva começam a cumprir o mandato de encher a terra e multiplicar-se. No entanto, a adoração e o relacionamento com Deus continuam a ser fundamentais. As ofertas de Caim e Abel refletem a diferença entre uma adoração genuína e uma feita sem a entrega total do coração. Este trecho nos lembra que Deus se importa não apenas com nossas ações, mas também com a intenção e a sinceridade por trás delas. Ele busca uma relação autêntica conosco, baseada na devoção verdadeira e no desejo de agradá-lo com o melhor que temos. O primeiro fratricídio. Gênesis 4, 6. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está tão irado? Por que seu rosto está tão transtornado? Deus, em sua misericórdia, se aproxima de Caim para questioná-lo e levá-lo à reflexão. Ele busca dar a Caim a oportunidade de examinar seu coração e lidar com sua raiva de forma justa. Gênesis 4, 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus alerta Caim sobre o perigo do pecado que está à espreita, pronto para controlá-lo. Ele o chama a exercer domínio sobre suas emoções e ações, mostrando que, mesmo após a queda, o homem tem responsabilidade moral. Gênesis 4, 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim, incapaz de lidar com sua raiva e inveja, engana Abel e o assassina. Este é o primeiro homicídio na história da humanidade, uma consequência direta do pecado e da rejeição do conselho de Deus. Gênesis 4, 9. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Deus, como fez com Adão, busca Caim com uma pergunta que o convida ao arrependimento. No entanto, Caim responde com mentira e indiferença, refletindo sua rebeldia e falta de responsabilidade. Gênesis 4, 10. O Senhor disse: O que foi que você fez? Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Deus confronta Caim diretamente, revelando que o sangue derramado de Abel clama por justiça. Este versículo enfatiza que o pecado nunca passa despercebido diante de Deus e que ele é justo em punir as transgressões. Neste bloco, vemos como a rejeição ao conselho de Deus levou Caim ao primeiro assassinato da história, uma tragédia que rompeu ainda mais os relacionamentos humanos. O pecado de Caim não é apenas uma ação isolada, mas um reflexo de um coração endurecido e desconectado de Deus. Este trecho nos ensina sobre a seriedade de permitir que o pecado controle nossas ações. Deus sempre nos oferece oportunidades de arrependimento e mudança, mas ignorá-las pode levar a consequências devastadoras. Apesar disso, vemos a justiça de Deus, que ouve o clamor dos inocentes e busca corrigir os que erram. O juízo de Deus sobre Caim. Gênesis 4, 11. Agora você é amaldiçoado pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Deus pronuncia uma maldição sobre Caim, destacando que a terra, que deveria ser fonte de sustento, agora se tornará sua inimiga. A gravidade de seu pecado resulta em uma ruptura ainda maior entre ele e a criação. Gênesis 4, 12. Quando você cultivar o solo, este não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Como consequência de seu ato, Caim perde a capacidade de viver da terra, sendo condenado a uma vida de constante deslocamento e incerteza. Isso simboliza o impacto do pecado na relação do homem com seu ambiente e consigo mesmo. Gênesis 4, 13. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Caim reconhece a severidade de sua punição, mas sua resposta não demonstra arrependimento, apenas lamentação pelas consequências que enfrentará. Este versículo reflete um coração ainda endurecido e focado em si mesmo. Gênesis 4, 14. Hoje me expulsas da terra, e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e quem me encontrar me matará.
Caim expressa medo de retaliação, percebendo que sua separação de Deus o deixa vulnerável. Este versículo destaca as consequências sociais e espirituais de seu pecado, que o afastam tanto de Deus quanto dos outros. Gênesis 4:15. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim, se alguém matar Caim, sofrerá vingança 7 vezes mais. E o Senhor colocou nele um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Mesmo após o pecado de Caim, Deus demonstra misericórdia, protegendo-o de retaliações com um sinal que garante sua segurança. Este ato reflete o caráter de Deus, que mesmo ao aplicar a justiça, continua a mostrar graça. Neste bloco, vemos as consequências do pecado de Caim se manifestarem em uma maldição que afeta sua vida de forma abrangente, tornando-o um fugitivo e rompendo ainda mais seu vínculo com Deus e com a terra. No entanto, mesmo diante de um pecado tão grave, Deus ainda demonstra misericórdia, protegendo Caim e preservando sua vida. Este trecho nos ensina que o pecado sempre traz consequências, mas Deus não é apenas justo, ele também é misericordioso. Ele nos chama ao arrependimento e, mesmo quando erramos, não nos abandona completamente. A história de Caim é um lembrete de que o pecado nos afasta de Deus, mas sua graça está sempre presente, mesmo em meio ao juízo. Que jornada rica em aprendizado tivemos hoje! Neste vídeo, exploramos Gênesis 3, 21 a 4, 15, onde vimos as consequências do pecado se desenrolarem. Desde a expulsão do Éden até a trágica história de Caim e Abel, entendemos como o pecado afeta não apenas o relacionamento com Deus, mas também os laços entre as pessoas e com a própria criação. Por outro lado, vimos o caráter de Deus manifestado em sua graça. Ele proveu vestes para Adão e Eva, protegeu a árvore da vida e, mesmo após o pecado de Caim, mostrou misericórdia ao preservá-lo e protegê-lo. Essa passagem nos lembra que, mesmo diante das consequências do pecado, Deus não deixa de demonstrar seu amor e cuidado por nós. Se este estudo trouxe reflexões importantes para a sua vida, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado por estar aqui, e que Deus abençoe você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!